Bom, gente, continuando, hoje a gente vai ver a parte de refrigeração, né? Dando sequência no curso de Termodinâmica 2. Anteriormente, a gente estava vendo a parte de geração de potência a partir de ciclos a vapor. Então, antes da gente pular para os ciclos a gás, eu vou fazer um intervalo aqui para a gente entrar na parte de refrigeração, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai entender os conceitos básicos de um ciclo de refrigeração, quais são os seus equipamentos, como que eles vão funcionar e como calcular a sua eficiência, né? Bom, então vou tentar sempre puxar um pouquinho das nossas discussões de termo 1, e quando a gente estava estudando termo 1, a gente viu a segunda lei da termodinâmica, e dentre os enunciados da termodinâmica, nós tínhamos o enunciado de Clausius, que dizia o quê, né? Se a gente tiver um reservatório quente e um reservatório frio, o calor ele tem um sentido para seguir espontaneamente, ele vai sair do reservatório quente e vai para esse meu reservatório frio. E inverter esse sentido de forma espontânea não é possível, ou seja, não tem como o calor sair de um reservatório frio e ir para um reservatório quente, aumentando assim o gradiente de temperatura entre eles. Okay? Isso não pode ocorrer de forma espontânea e é justamente isso que é dito no enunciado de Clausius, que o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um outro corpo com temperatura mais alta. Beleza? Então, como que vai ser possível a gente reverter esse sentido da troca térmica? Então, se a gente tiver um reservatório frio e quiser transferir calor desse reservatório frio para um reservatório quente, vai ser necessário que a gente empregue uma máquina frigorífica. E essa máquina frigorífica, ela irá consumir trabalho para poder reverter esse sentido da troca térmica. Então, se a gente olhar bem, ao contrário do que acontecia na máquina térmica, a máquina térmica ela retirava calor da fonte quente e transferia calor para a fonte fria. Esse é o sentido espontâneo da troca térmica, né? E aproveitando esse sentido espontâneo da troca térmica, nós tínhamos uma máquina térmica que gerava trabalho. Então, se a gente reparar aqui, todos os sentidos energéticos estão invertidos. Então, agora o calor sai da fonte fria, vai para a fonte quente e trabalho será consumido para que esse processo ocorra, né? Então, como que a gente vai conseguir ter essa máquina frigorífica? De onde que vamos partir para chegar na máquina frigorífica? Então, a gente vai fazer um raciocínio análogo ao que a gente fez na hora de analisar um ciclo de potência a vapor. Para chegar no ciclo de potência a vapor, primeiro a gente partiu do ciclo ideal, que é o ciclo de Carnot. E a gente viu o que era possível e o que não era possível ser aplicado, tendo em vista que o ciclo de Carnot é um ciclo teórico. Então a gente vai fazer a mesma coisa agora para uma máquina frigorífica. O ciclo de Carnot, para geração de potência, a gente viu que ele retirava calor da fonte quente, rejeitava para a fonte fria e gerava trabalho. Agora, se nós pegarmos o ciclo de Carnot, que é um ciclo reversível, e revertermos todos os processos, a gente vai ter uma máquina frigorífica. Então, vamos verificar aqui quais são os processos, então. Então, a gente vai ter que ter dois trocadores de calor, um para retirar calor do meio frio e outro para rejeitar calor para o meio quente. E a gente vai ter que ter a compressão e a expansão do nosso fluido de trabalho. Lembrando, se é o ciclo de Carnot, todos esses processos serão reversíveis. Então, essas duas transferências de calor serão reversíveis e isotérmicas, né? E os dois processos de compressão e de expansão serão processos adiabáticos. E por ser reversível e adiabático, a gente já pode caracterizá-los como processos isentrópicos. Então, se a gente pegar aqui o diagrama TS, nós vamos representar o ciclo reverso de Carnot dessa forma. De 1 para 2, então, eu vou ter a retirada de calor do ambiente. De 2 para 3, eu vou ter a compressão isentrópica do meu fluido de trabalho. De 3 para 4, eu vou ter a rejeição de calor para o ambiente externo ou para o ambiente aquecido, né? E de 4 para 1, eu vou ter a expansão isentrópica do fluido. Bom, é viável ter esse ciclo dessa forma operando? A gente consegue verificar duas coisas aqui que já vão atrapalhar, que é o quê?
Bom, se a gente olhar de 2 para 3, a gente vai ter uma compressão isentrópica aqui, porém, esse processo ocorre na zona bifásica. Então, não é possível a gente colocar o compressor para operar com a mistura de líquido e vapor, porque vai danificar o equipamento. Então, de 2 para 3, a gente já percebe que não é viável ter o equipamento para isso. Assim como, se a gente analisar de 4 para 1, também não é viável a gente ter uma turbina que receba líquido saturado e na sua exaustão haja uma mistura bifásica também. Então, o processo de compressão e o processo de expansão do ciclo reverso de Carnot tornam esse ciclo inviável na prática. Então, a gente terá que fazer algumas alterações nesse ciclo para obter uma máquina frigorífica factível. Bom, então a gente está vendo aqui o diagrama TS para representar o ciclo reverso de Carnot, e é muito interessante usar o TS mesmo para mostrar o ciclo de Carnot, principalmente a questão das isentrópicas, para a gente poder visualizar com mais facilidade. Porém, na refrigeração, o diagrama pH é muito mais utilizado, porque a gente trabalha com as linhas de pressão e ele fica com as nossas linhas de pressão de alta e de baixa, e isso fica melhor representado no diagrama pH. Então, antes da gente ir para o ciclo, vou só fazer uma breve apresentação aqui do diagrama pH para vocês, e a gente consegue ver o seguinte: essa linha vermelha que é o nosso domo de saturação, que assim como a gente tinha o domo de saturação no diagrama TS, no diagrama TV, no diagrama enfim, em todos os diagramas que a gente viu, a gente também vai ter o domo de saturação do diagrama pH, onde à esquerda nós teremos nessa linha de líquido saturado e à direita será a linha de vapor saturado. Aqui em cima teremos o ponto crítico. À esquerda do domo será a zona de líquido comprimido e à direita do domo será a zona de vapor superaquecido. Então, tudo que está aqui dentro do domo está pertencendo à zona bifásica, uma mistura de líquido e de vapor saturado. No diagrama TS que a gente viu, a isobárica ela tinha um formato diferente, né? Ela vinha ascendente aqui na zona de líquido comprimido. Durante a mudança de fase, a isobárica mantinha-se constante, ou seja, durante toda a mudança de fase, a pressão e temperatura eram a mesma, e depois ela voltava a subir. Uma isotérmica no diagrama TS é meio óbvio, já que o eixo Y era a temperatura, a isotérmica era uma reta horizontal. Agora, essa reta horizontal, como o eixo Y agora é pressão, essa reta horizontal representará para a gente uma isobárica. E a isotérmica agora terá o seguinte formato, isso é importantíssimo a gente enxergar. Essa reta aqui azul, que é a isotérmica, ela vem praticamente na vertical, na zona de líquido comprimido. Durante a mudança de fase, ela não sofrerá alteração, ela vem com uma reta horizontal, e na zona de vapor superaquecida ela vai ter uma queda. Então isso é a isotérmica dentro de um diagrama pH. É muito importante a gente lembrar disso, principalmente na hora que eu estiver falando da expansão do fluido refrigerante. Beleza? Bom, então, temos aqui a isentrópica e a linha de volume específico constante. E aqui dentro são as curvas, teremos várias delas, né, que são as curvas de título do vapor. Então, gente, esse aqui é o diagrama pH. Então, a gente vai usá-lo para representar os processos de refrigeração agora, do nosso ciclo de refrigeração. Então, voltando agora, né, a gente viu que o ciclo reverso de Carnot ele tinha algumas impossibilidades para ser aplicado na prática. Então, algumas mudanças vão ter que ser feitas e a gente vai chegar no ciclo de refrigeração por compressão de vapor, ciclo de compressão. Olha só, então o ciclo mais básico de todos, ele vai ter o seguinte, vão ter esses 4 equipamentos e vamos rodar esse ciclo juntos para entender a função de cada um. Bom, primeiro, vamos olhar aqui para esse ponto 3. Eu vou ter um fluido refrigerante a uma alta temperatura e alta pressão. Bom, principalmente a gente vai analisar aqui a pressão do fluido. Então a gente vai ter 3, uma pressão elevada. É o lado de alta, é a linha de alta pressão. Então esse fluido, vamos sempre olhar para a estrutura física e para o diagrama aqui. No ponto 3, então, considerando que a gente tem líquido saturado, por exemplo, a gente vai passar isso por um dispositivo de expansão, uma válvula de expansão termostática, um tubo capilar, enfim, a característica importantíssima
desse dispositivo de expansão é que ele vai gerar uma perda de carga muito grande, uma queda de pressão muito grande para o fluido. E o fluido, conforme a sua pressão for diminuindo, ele vai começar a evaporar. Então, o vapor que vai começar a se formar no fluido, ele precisa retirar energia de algum lugar, ele retira a energia do próprio fluido. Com isso, a sua temperatura diminui. Então, a gente pode ver aqui no diagrama pH que quando eu tenho essa queda de pressão, de 3 para 4, a temperatura também vai cair de forma brusca. Então, aqui em 4 agora, eu vou ter um fluido refrigerante com uma baixíssima temperatura. Então, o que eu faço? Eu passo esse fluido refrigerante dentro de uma serpentina, um trocador de calor, dentro do ambiente que eu quero refrigerar. Então, eu vou passar o fluido frio aqui nesse trocador de calor. Esse trocador de calor é chamado de evaporador. Então, o evaporador vai ser o trocador de calor que vai estar dentro da sala que a gente quer resfriar e ele vai trocar calor com o ar do ambiente a ser resfriado. Então, ele vai receber calor do ar da sala. Então, a sala vai perder calor e o fluido refrigerante vai ganhar. E a gente olhar aqui no diagrama, ponto 4 é a mistura bifásica, né? E ele vai receber calor. Enquanto ele vai recebendo calor, ele vai continuando com a sua mudança de fase até atingir o ponto de vapor superaquecido. No caso aqui, vapor saturado. Então, já está no nome, o evaporador vai evaporar. Vai ser o trocador de calor onde vai ocorrer a evaporação do meu fluido de trabalho, do meu fluido refrigerante, né? Então, aqui, gente, no evaporador, eu consegui já o efeito que eu gostaria, que é o quê? Que é refrigerar a sala. Então, eu tenho aqui um fluido com uma baixa pressão e já na zona de vapor. Então, expandir esse fluido não vai ser interessante. Primeiro, se a gente lembrar o formato da isotérmica, ela é praticamente uma vertical aqui para baixo. Então, se ele passar pelo dispositivo de expansão, ele vai vir verticalmente para baixo aqui também, porque o dispositivo é isentálpico, então não vai ter mais uma queda de temperatura significativa. Então, eu preciso de ter um líquido a uma alta pressão para poder colocá-lo aqui no dispositivo de expansão de novo, para que eu tenha um efeito de refrigeração do fluido refrigerante, para que eu consiga gerar um fluido refrigerante frio para passá-lo no evaporador novamente. Então, primeiro vamos aumentar a pressão. Agora sim, o que a gente tem de diferente do ciclo de Carnot é que o que vai entrar no compressor é apenas vapor. Então, o vapor vai entrar no compressor, então vai vir de 1 para 2. Então, ele vai entrar aqui no compressor e vai ter a sua pressão elevada. O que eu tenho agora? Eu já tenho a pressão elevada. O que falta? Agora eu preciso ter líquido para eu poder passar pelo dispositivo de expansão, para que eu saia com a mistura bifásica do dispositivo de expansão, do fluido refrigerante, que esteja numa baixa temperatura para eu passá-lo pelo evaporador. Então, agora o que falta é eu condensar esse vapor. Então, eu preciso retirar energia do vapor superaquecido para que ele volte à forma de líquido. Então, agora, esse fluido vai passar num outro trocador de calor, que vai trocar calor com o ambiente externo. Só que agora o fluido vai estar mais quente que o ambiente externo. Então ele vai dissipar calor para o ambiente ao ponto de condensar, de se tornar líquido. Então vai passar pelo condensador, que vai sair de vapor superaquecido. E em 3 a gente vai ter, nesse caso aqui, que é um caso ideal, vapor saturado. Beleza? Então agora, novamente, nós temos... vai ter líquido saturado em 3. Então agora nós vamos ter líquido a alta pressão. Então podemos passar esse líquido a alta pressão pelo dispositivo de expansão novamente. E agora eu vou ter novamente esse efeito de refrigeração. Vou ter o fluido de trabalho numa temperatura bem baixa para passá-lo novamente no trocador de calor dentro do recinto para retirar calor do recinto. Então isso é o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Bom, então se a gente pensar a geladeira, ar-condicionado, como é que funciona, eles operam por esse mesmo procedimento. Se a gente olhar aqui numa geladeira, por exemplo, nós vamos ter o fluido entrando no tubo capilar, então o fluido líquido, né, a alta pressão, vai entrar no tubo capilar e vai sofrer uma expansão. Quando ele sofre essa expansão, ele vai resfriar, vai passar pelo evaporador, que é aqui dentro. Então aqui ele vai trocar calor com a parte interna do meu refrigerador.
Depois que ele sair do evaporador, ele vai vir para o compressor, onde eu vou aumentar a sua pressão novamente, aumento a pressão, preciso transformar em líquido. A gente vem aqui para essa serpentina que costumava ter na parte de trás das geladeiras, né, que é o condensador. Então, o condensador vai estar aqui, vai fazer com que o fluido saia da fase de vapor e volte para a fase líquida. Bom, então se a gente olhar aqui, esse trocador de calor que tem aqui atrás da geladeira, você colocar a mão, ele está um pouco mais quente. Por quê? Porque é o fluido de trabalho que está mais quente, ele está perdendo esse calor para o ar externo. Então, como que vai funcionar? Eu retiro o calor daqui de dentro e transfiro o calor para fora. Um ar-condicionado, eu peguei um exemplo de um ar-condicionado de janela. Ele vai operar também da mesmíssima forma. O que vai mudar é a posição dos equipamentos. Agora, o ar-condicionado de janela, o ACJ, ele é mais compacto. Então, a gente vai ter a evaporadora do lado do interior, né? Que vai ser onde a gente vai querer resfriar. E a gente vai ter a condensadora do lado externo, que vai dissipar o calor para o ambiente externo. Então, ele vai pegar e tirar calor do ambiente interno e transportar calor para o ambiente externo. E o que a gente tem aqui também, a gente vai ter o compressor, a válvula de expansão, e para que haja uma troca térmica mais eficiente, a gente tem também um motor elétrico conectado a 2 ventiladores, para forçar a passagem de ar pela serpentina do evaporador e do condensador. Beleza? Então, esse é o ciclo de compressão de vapor. Bom, agora que a gente sabe quais são os componentes do ciclo, a gente vai fazer a parte da termodinâmica. A gente vai fazer a modelagem termodinâmica desse ciclo para calcular cada uma das parcelas energéticas. E quando eu digo parcela energética, vai ser o quê? Os calores do condensador e do evaporador e a potência consumida pelo compressor. Bom, então assim como a gente fez no ciclo a vapor, a gente vai partir do balanço de energia, considerando que os equipamentos estarão operando em regime permanente e sem levar em consideração as variações de energia cinética e potencial, pois elas são muito pequenas comparadas às variações de entalpia. Então, dessa forma, o nosso balanço de energia vai ter esse formato. Zero vai ser igual ao calor transferido menos a potência gerada, mais a vazão em massa, entalpia de entrada menos entalpia de saída. Então, vamos analisar agora equipamento por equipamento. Então, a gente vai analisar o dispositivo de expansão, compressor, evaporador e condensador. Então, começando pelo compressor, ele vai operar de forma adiabática, então a gente pode desconsiderar o termo de calor, logo, a potência consumida pelo compressor será a vazão em massa H2 menos H1. Bom, se a gente reparar, se seguíssemos o balanço de energia exatamente, como está no slide anterior, era para estar H1 menos H2. Porém, a gente lembra que potência, quando ela é consumida, ela é negativa. Então, se fizermos H1 menos H2, vamos achar um valor negativo. Como eu já sei que esse dispositivo consome trabalho, a gente pode inverter o índice das entalpias e obter esse valor positivo. Então, eu não estarei calculando aqui a potência do compressor. Eu vou estar calculando a potência consumida pelo compressor, porque eu já sei que esse valor será negativo. Então, por isso, eu inverto os dois índices aqui. Eu faço entalpia de saída menos entalpia de entrada. Então, temos aqui que a saída no estado 2, entrada no estado 1. Se olharmos aqui no diagrama aqui embaixo, também vamos ver isso. Saída no estado 2, entrada no estado 1, então a potência consumida pelo compressor vai ser M vezes H2 menos H1. Bom, o condensador é um dispositivo que não vai realizar trabalho, a função dele vai ser de dissipar calor para o ambiente externo. Então, para calcular o calor a ser dissipado, nós vamos fazer aqui vazão vezes entalpia de entrada menos entalpia de saída. Também, se olharmos aqui, compararmos com a equação que eu botei lá no slide da modelagem termodinâmica, a gente percebe que o índice das entalpias está invertido. Por quê? Novamente, porque o condensador ele dissipa calor, e calor que sai é o calor negativo. Então, a gente não está calculando aqui o calor do condensador, a gente está calculando o calor dissipado pelo condensador, porque já sabemos que esse valor é negativo, porque sai do volume de controle. Então, para isso, a gente inverte os índices e acha o calor dissipado como um valor positivo.
O dispositivo de expansão, gente, que a gente falou lá no início, ele que vai pegar o fluido líquido a alta pressão, desculpa, e vai ejetar uma mistura bifásica numa baixíssima temperatura. Bom, lá em termo 1 também vimos que as válvulas são dispositivos que não realizam trabalho, não transferem calor e operam em regime permanente. Se a gente simplificar tudo lá no nosso balão de energia, a gente sobra o termo de entalpia de entrada igual a entalpia de saída. Então, válvulas são conhecidos como dispositivos isentálpicos. Então, a gente sabe que a entalpia na entrada, H3, será igual a entalpia na saída da válvula ou do tubo capilar do nosso dispositivo de expansão, que a gente pode ver representado aqui no diagrama pH. Ok? Bom, e por fim, nós temos o evaporador. O evaporador é o trocador de calor que vai ficar dentro do recinto a ser refrigerado e ele vai retirar calor do ambiente e vai receber esse calor. Então, no evaporador, o calor entra. Então, não é necessário ter inversão dos índices aqui, né? Então, o calor que o evaporador vai retirar do recinto vai ser a entalpia de saída, que ele sai em 1, menos a entalpia de entrada, que é o que ele entra aqui no estado 4. Então, dessa forma, a gente consegue achar a capacidade frigorífica do nosso ciclo, que é a quantidade de calor que ele irá retirar do ambiente, né? Então, agora que a gente sabe calcular todas as parcelas energéticas do ciclo, a gente pode partir para o cálculo da sua eficiência, né? Então, vamos pensar o seguinte, né? O nosso ambiente refrigerado vai estar perdendo calor. Quem recebe esse calor? O evaporador. E a nossa máquina vai estar rejeitando calor para o ambiente externo. Quem faz essa rejeição é o condensador. Para que isso ocorra, eu preciso injetar trabalho nesse ciclo. E quem é responsável por isso vai ser o compressor. Bom, então lá em ciclos a vapor, a gente calculava a eficiência do ciclo, que dava sempre um valor entre 0 e 1, né? Nunca chegando a 1, mas isso é a discussão que a gente já teve. Para a refrigeração, a gente vai usar um outro termo, que é o COP, coeficiente de performance, do nosso ciclo. Então, a forma de calcular é a mesmíssima forma que a gente calculou a eficiência do nosso ciclo de geração de potência. A gente vai verificar qual é o nosso objetivo e qual é o insumo para atingir esse objetivo. Qual que é o objetivo de um ar-condicionado? Bom, é retirar calor do ambiente. Quem faz isso? O evaporador. E o que eu preciso para que essa máquina funcione? Eu preciso injetar trabalho, né? Se a gente pensar bem, o ar-condicionado vai funcionar como? Se liga na tomada, né? Para ele começar a operar. Vai receber energia elétrica, essa energia elétrica vai tocar o compressor e o ciclo ocorre como a gente viu. Então, a gente já viu como calcular cada uma dessas parcelas, como a vazão máxima é única passando pelos equipamentos, é a mesma, a gente pode simplificá-la, e o que vai sobrar para a gente aqui vai ser o calor retirado do ambiente no evaporador, H1 menos H4, dividido pela potência consumida pelo compressor, vezes H2 menos H1. Dessa forma, a gente calcula o COP do ciclo. Beleza? Bom, então, em ciclos de potência, a gente verificava que não era possível atingir a unidade, né, a eficiência 100%. Em refrigeração, como a gente não está trabalhando aqui com a conversão de trabalho em calor, a gente está transportando o calor de um lugar para o outro, na verdade, a gente vai verificar que o COP aqui, geralmente, sim, ele é maior do que um. É bem normal a gente ter um equipamento com COP acima de 1. Então, um COP satisfatório para um ar-condicionado vai estar por volta de 3, no refrigerador. Então, não se assustem na hora que vocês calcularem o COP e achar um valor superior à unidade, né? E como que a gente faz para aumentar esse valor? Bom, então a gente vai partir do raciocínio de analisar a máquina ideal, que a gente tem o máximo valor possível, que é a máquina de Carnot. Então, o refrigerador de Carnot, ele tem a sua eficiência calculada, isso que a gente viu também em termo 1, na parte segunda lei, que o COP da máquina de Carnot pode ser calculado pela temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria. E isso aqui é a forma da gente calcular a eficiência de Carnot. Então, se a gente pegar e variar a temperatura da fonte fria, a gente vai verificar que conforme a gente aumenta a temperatura da fonte fria, o COP também aumenta. E conforme a gente reduz a temperatura da fonte quente, o COP também aumenta. Então, se
aumentarmos o TF e diminuirmos o TQ, a gente vai estar aumentando o COP. Só que a gente não pode fazer isso infinitamente. Nós somos limitados pelo ambiente que a gente vai estar resfriando e pelo ambiente que a gente vai estar dissipando calor, porque senão a gente reverte o sentido da troca térmica. Vamos olhar aqui. Então, de 1 para 2, lógico, isso aqui é o ciclo de Carnot, é ideal. Porém, o raciocínio se aplica ao ciclo de compressão. De 1 para 2, eu vou ter aqui o meu processo de retirada de calor do recinto, né? Então, se eu estou retirando o calor do recinto, o recinto tem que estar mais quente do que o fluido refrigerante. Então, para eu aumentar o COP, eu vou subindo com essa linha aqui, de 1 para 2. Porém, se chegar ao ponto que eu ultrapassar a linha da temperatura do ambiente interno, eu vou reverter essa troca térmica. Eu vou começar a transferir calor para o ambiente. Então, isso não faz sentido. E o raciocínio análogo aqui para o condensador. Eu vou ter como objetivo a redução da temperatura, né, do TQ, da temperatura de transferência de calor do fluido refrigerante, porém, conforme for reduzindo, se chegar a um ponto que essa temperatura seja inferior à temperatura do ambiente externo, eu vou começar a receber calor do ambiente externo. Aí não vai fazer sentido. Então, é interessante a gente diminuir o gap, o intervalo aqui entre esse gradiente de temperatura do TFTQ, porém somos limitados pelas temperaturas do ambiente interno e do ambiente externo. Então, o ideal é manter um gradiente de uns 5, 7 graus aqui entre o ambiente interno e a temperatura do evaporador e o ambiente externo e a temperatura no condensador. Beleza? Bom, então, para a gente fechar aqui hoje a nossa conversa, vamos só comparar aqui o ciclo ideal de refrigeração e o ciclo real de refrigeração, né? A gente viu o ciclo ideal, composto pela compressão isentrópica do fluido no compressor, e principalmente aqui no ponto 1 e no ponto 3 teremos título 1 e título 0, respectivamente, que significa o quê? Que temos vapor saturado em 1 e líquido saturado em 3. Também no condensador e no evaporador, a gente não considera que há perda de carga, que o fluido vai estar escoando, tem atrito com a tubulação, ele tem uma queda de pressão. Só que isso não está sendo considerado aqui. No ciclo real, a gente vai ver essas perdas todas aqui. Então, a gente vai ter pontilhado o ciclo ideal e numa linha sólida aqui o ciclo real. A gente percebe o quê? Aqui, entrando no ponto 1, a gente já percebe que não é vapor saturado, é vapor superaquecido. Por quê? Então, aqui isso é chamado o superaquecimento. Para a gente garantir a integridade do compressor, garantir que por qualquer oscilação no sistema não entre líquido no compressor, que a mistura que for entrar no compressor não tenha título, que seja vapor superaquecido. Então há o superaquecimento desse fluido. Então o evaporador ele vai aquecer um pouquinho mais. Esse superaquecimento aqui é mais calor que eu estou retirando do ambiente. Porém, essa quantidade ela não é significativa em termos de aumento de eficiência do ciclo. Essa medida ela é mais importante visando a gente proteger o equipamento mesmo, né? No compressor ele vai ter que comprimir um pouquinho a mais do que no ciclo ideal. Por quê? Porque ele já tem que compensar a perda de carga que vai haver do condensador. E na saída do condensador nós vamos ter aqui o subresfriamento. Esse subresfriamento ele ocorre porque para eu ter um efeito frigorífico melhor. Porque eu vou ter aqui, na saída do ponto 3, eu tenho um efeito de refrigeração melhor quando eu passo pela válvula. Se a gente reparar, a entalpia em 4 para um ciclo real aqui, com um subresfriamento, é menor do que a entalpia num ciclo ideal. Isso é bom porque eu estou aumentando o meu gradiente de entalpia na entrada e na saída do evaporador, estou aumentando, consequentemente, o calor que eu vou poder retirar do meu recinto. E também, por fim, aqui a gente olha e a gente também tem a perda de carga na evaporadora. Então, esse aqui é o ciclo real. A gente tem as perdas de carga, compressão não será isentrópica e teremos aqui o subresfriamento e o superaquecimento. Beleza? Bom, então, para a próxima aula nós vamos realizar alguns exercícios e a gente vai dar continuidade para a matéria falando sobre bomba de calor e ciclos de refrigeração por absorção. Beleza, gente? Então, por hoje é só.